Nós começamos domingo passado uma série de palavras sobre o favor de Deus. Queria colocar essa imagem aqui para mim. O favor de Deus, a aceleração da bênção. Vamos falar junto? O favor de Deus, a aceleração da bênção. Vamos falar agora como quem crê mesmo? O favor de Deus e a aceleração da bênção na minha vida, amém? Aleluia. Esse ano nós demos um tema profético para a nossa igreja, que é o favor de Deus. Nós entendemos, nós estávamos lá em Goiânia, estava eu, pastor Leandro, Raí, nós estávamos viajando, e Deus falou muito claro para nós esse tema, que seria o tema que iria ser para o ano de 2024. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo em cada tempo. Claro que Deus vai fazer outras coisas, Deus tem outras coisas, mas quando nós colocamos um tema, quando nós entendemos o que Deus está falando nos nossos corações, nós damos ênfase a isso. Talvez o ano já está chegando em junho, irmão, e você ainda não tem dado ênfase nisso na sua vida. Está na hora de você começar a declarar o favor de Deus na sua vida. Sabe, nós precisamos perceber o tempo de Deus para as coisas. E eu acredito que esse tempo de velocidade, sabe, eu acredito que nós entramos num tempo de velocidade. Nós passamos por um tempo de cura. Quem veio do outro prédio antigo sabe, nós passamos por tempos de curas em várias áreas. Deus nos curou como igreja. Deus curou muitas coisas em nossas vidas. E hoje nós acreditamos que nós estamos entrando num tempo de velocidade, sabe? Então nesse ano, eu creio que o favor de Deus vai abrir as portas, que irão nos lançar para longe, amém, amados? Em outras posições, eu creio que nós conheceremos pessoas, conexões, sabe? Deus vai enviar pessoas que vão nos levar, sabe, a outros níveis de ministério, outros níveis de igreja, outros níveis de vida pessoal. Você vai conhecer pessoas que você vai falar assim: uau, desde o dia que eu te conheci, a minha vida só melhora, amém? Amém? Escute, presta atenção no que eu vou te falar aqui. A trajetória cristã, ela envolve dois grandes princípios. Você precisa entender isso. A trajetória cristã, ela envolve dois grandes princípios: entrar por uma porta e percorrer um caminho. Fala assim: entrar por uma porta e percorrer um caminho. Isso. Sabe, entrar por uma porta significa que rapidamente, depois de você ter tido uma experiência, você se vê numa nova posição, você se vê num novo lugar, sabe? Entrar pela porta significa que depois de um período pequeno, surge uma grande diferença na sua vida. Quando você passa uma porta, você muda completamente. Se você estiver vindo lá fora, você vai olhando aquilo. Quando você entra pela porta ali, você muda com aquele hall ali. Quando você entra naquela outra porta aqui, já muda tudo. Porque quando você entra por uma porta, sabe, Deus, Ele muda situações nas nossas vidas. Então Deus abre portas para acelerar bênçãos sobre as nossas vidas. Talvez você está vivendo uma vida de uma forma, de repente você entra numa porta, você muda completamente a sua vida. A vida cristã, ela baseia-se em entrar pela porta, e evidentemente que o Senhor abre uma porta. Quando Ele abre uma porta, nós devemos trilhar por um caminho, Depois da porta abrir, sempre vai haver um caminho. Mas nesse ano específico de 2024, esse ano do favor de Deus, eu creio que nós teremos experiências de portas, irmão. Eu creio que nós entraremos por portas, sabe, e as coisas vão mudar. Eu creio que você vai entrar numa situação assim, sabe, e a sua vida vai ser acelerada, vai mudar completamente aquilo que você estava vivendo. Eu profetizo isso na sua vida, amém, amado? Tanto na sua vida ministerial, quanto na sua vida pessoal. Anos de portas, sabe, anos de favor de Deus. Eu creio que você já caminhou muito por caminhos, mas está chegando um tempo que é tempo de portas, que vai mudar situações. Tudo vai acontecer, amado, por causa do favor de Deus.
Isso não tem nada a ver com métodos, isso não tem nada a ver com estratégia, é tudo por causa do favor de Deus sobre a sua vida, sabe? Tudo que Esther queria, a rainha Esther, ela só precisava de um momento na presença do rei para receber o favor de Deus e salvar o povo de Israel, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa é só de um momento, é só de uma porta, sabe? E eu dei uma imagem para o Danilo hoje de uma escada. Se tiver aí, coloca para mim. Isso é uma escada em forma de espiral, né? Eu falava aspiral, sabia? Aí eu aprendi que a palavra certa é espiral. Por que essa imagem dessa escada? Sabe? Porque Deus vai nos levar a subir como uma escada em formato de espiral. Por quê, pastor? Presta atenção. Quando Elias foi arrebatado, quando Elias subiu, ele subiu no redemoinho. E a Bíblia diz que Deus também falou com Jó no redemoinho. E o redemoinho, ele lembra essa escada em espiral. Sabe, esse tipo de escada em caracol, né? Ela tem um segredo. Nela você ganha maior altura em menos espaço e tempo possível. Você sobe, você vai ganhando altura, sabe, com espaço pequeno. Você não consegue ver o final dela enquanto você está subindo. Por quê, pastor? Porque só o Senhor conhece o fim da sua história. Só o Senhor conhece o fim da nossa história. Sabe, nessa escada, você se concentra, né, um passinho de cada vez. Fala assim comigo, um passinho de cada vez. Mas olha só, rapidamente, quando você começa a subir nessa escada, você é levado a um lugar mais elevado que antes. Você começa a crescer. Sabe, nessa escada, a gente economiza energia. Nessa escada a gente não fica estressado, porque a única coisa que você consegue fazer nessa escada é ficar concentrado em dar um passo de cada vez, né? Quando você olha aquelas escadas normais assim, aí você olha para aquelas escadas nos bairros aí, que você olha assim, você olha lá para o final dela, você já cansa só de olhar para o final da escada. Se Deus falar assim, olha, sua bênção está lá em cima, você já desanima. Mas na escada espiral não. Sabe, você vai dando um passinho cada vez, sabe? Sabe, eu quero declarar sobre isso na sua vida nessa noite. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu quero declarar, eu estou dando um pano de fundo para a sua palavra nessa noite. Sabe, eu declaro que o Senhor, sabe, Ele vai levar você e sua família a um nível que você jamais esteve. Amado, eu declaro que você vai subir mais alto esse ano. Você vai subir mais alto em conhecimento de Deus. Você vai subir mais alto em revelação do Senhor Jesus Cristo. Você vai entender a graça. Você vai entender o favor de Deus. Eu declaro que o seu relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge, vai entrar num nível mais elevado, mais íntimo, que você jamais experimentou. Eu declaro que você vai subir como essa escada, sabe, um passo de cada vez, mas o Senhor vai te levar a níveis que você ainda não foi. Fala assim, eu recebo, e dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite, amém? O engraçado dessa escada é que você sobe, e não muda de posição. Você continua sendo abençoado no lugar que você foi plantado. Eu vou para os Estados Unidos, que lá eu vou ficar rico. Não é o lugar, é o favor. Você sobe e você continua na mesma posição que Deus te colocou, entendeu, amado? Né? Isso é formidável, mas a chave dessa escada, sabe,
é dar um passo de cada vez. Então, meu amado, se você deseja ter aceleração a partir desses dias na sua vida, se você está querendo experimentar o favor de Deus em sua vida, você vai precisar aprender a seguir a direção do Espírito Santo. A gente precisa aprender a seguir aquilo que o Senhor tem para nós, não questionar, sabe, apenas seguir as instruções do Senhor, porque nós vamos viver um tempo de aceleração, mas o Senhor tem instruções para me dar. Eu queria colocar aqui o nosso versículo-chave, que é Amós, capítulo 9, verso 13. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Vai falando assim, eu recebo. Eu estou lendo e você vai falando, Deus. Vai chegar um tempo em que o trigo vai crescer mais depressa do que poder ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa que poderá fazer o vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio na minha vida. Aleluia. Eu creio, amado, que essa promessa de Amós vai se cumprir nos nossos dias. Mas, sempre tem o mais, né? Qual é o contexto desse texto? Como que isso pode se tornar uma verdade na minha vida? Nós vamos ver o contexto dessa promessa que está em Amós, capítulo 9, verso 11. Coloca para mim aqui Amós 9, 11. Então, nós lemos o versículo 13. O versículo 13, ele vem fechando o que os versículos anteriores estão falando. É como ele dissesse assim, se isso acontecer, você vai colher antes de você lançar a semente. Antes da semente, você terminar de plantar, a semente já vai estar brotando. Antes de você colher as uvas, fazer o vinho, já vai estar dando uva. Mas qual é o contexto? O contexto é esse aqui. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, levantando-os das ruínas. Restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Fala assim comigo, tabernáculo de Davi. Uau. Prepara as costas agora. O Senhor está falando assim, olha, eu tenho uma promessa para vocês, que vocês vão semear, enquanto vocês estiverem semeando, vocês olhar para trás, já está brotando a colheita. Enquanto vocês estiverem colhendo uvas, vai colher tanta que vai jorrar como um rio. Porém, naquele dia em que o tabernáculo de Davi for restaurado. Esse é o contexto desse versículo. Sabe, o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo de Davi está associado a quê, irmãos? Nós temos uma promessa, que as nossas vinhas vão dar tanto vinho que nós não vamos poder, mas primeiro tem que restabelecer o tabernáculo de Davi. Lá em Atos vai falar isso também. E o tabernáculo de Davi está relacionado ao que, irmão? Vai, meu filho. Adoração. Louvor. O texto está dizendo assim, que quando houver muito louvor, e nesse tempo de aceleração, nesse tempo que o Senhor vai nos abençoando, o que vai acontecendo no seu coração? Alegria. Se der alegria, tem o quê? Louvor. Esse tempo daqui para frente vai ser um tempo de muito louvor, de muito adoração ao Senhor. No tabernáculo de Davi,
O foco estava na Arca da Aliança. Lá em Atos 15:16 diz que o tabernáculo de Davi era a imagem da igreja. Mas antes do tabernáculo de Davi, tinha o tabernáculo de Moisés. Deus não fala que vai restabelecer o tabernáculo de Moisés. Ele fala que vai restabelecer o tabernáculo de Davi. Como era o tabernáculo de Moisés? O tabernáculo de Moisés era assim, presta atenção, tem uma imagem para mim do tabernáculo de Moisés. Uma foto que eu dei aí, não, a outra, essa aqui é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, que era o tabernáculo da lei, havia um altar de holocausto, havia o átrio. O átrio era o lugar que todo o povo ia, qualquer pessoa podia entrar no átrio. E lá havia um altar do holocausto. Depois do altar do holocausto tinha uma bacia de bronze, que era o Santo dos Santos, que era o lugar santo. Somente alguns podiam ir naquela bacia de bronze lá. E depois daquela bacia de bronze, dentro daquela casinha, tinha a Arca da Aliança, que era o Santo dos Santos, que somente uma vez por ano o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Então o tabernáculo de Moisés, a Bíblia não diz que o tabernáculo de Moisés vai ser restaurado. A Bíblia diz que o que vai ser restaurado é o tabernáculo de Davi. Pastor, como que era o tabernáculo de Davi? A outra foto. O tabernáculo de Davi não tinha nada. Todo mundo entrava e já entrava nos Santos dos Santos. Todo mundo já entrava na Arca da Aliança. O tabernáculo de Davi tinha adoração 24 horas por dia. O tabernáculo de Davi tinha louvor 24 horas por dia. O tabernáculo de Davi, ele era para todos aqueles que queriam se achegar a Deus. Então quando nós avançamos em adoração, o tabernáculo de Davi é levantado, e a promessa do versículo 13, que enquanto nós vamos semeando, vai brotando, enquanto as uvas vai dando vinho, isso vai acontecendo em nossas vidas. Deixa eu te falar, você quer uma aceleração na sua vida? Levante o tabernáculo de Davi na sua vida. Como é o seu comportamento diante da adoração? Não, eu gosto de ir na igreja porque eu amo a palavra. Inclusive, podia ser até palavra direto, nem ter esse negócio de adoração. Deixa eu falar para você. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor vai levantar o tabernáculo de Davi. Você sabe como é que nasceu o tabernáculo de Davi? A Bíblia diz que Saul, ele foi o rei antes de Davi, e ele não se importou com a arca. Ele não se importou, a arca era a presença de Deus naquela época. Ele desprezou a arca. Davi, quando assume, a primeira coisa que ele faz é trazer a arca para o centro do reinado dele. Só que a arca tinha todo aquele paradigma, aquele tabernáculo de Moisés, tinha tudo aquela coisa, e foi perdido tudo. Davi falou, não tem problema não, bota uma tenda aqui. Por que você acha que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Ele botou uma tenda, e ele botou os levitas, 24 horas por dia, tinha adoração. Amado, Deus está nos levando por um tempo de levantar o tabernáculo de Davi nos nossos corações. Sabe, você está lá na sua casa tomando banho. Eu vou falar só contexto de domingo. Estou falando contexto de domingo, mas isso é a semana toda. Você está 4 horas da tarde na sua casa tomando banho, irmão. Você já está pensando na adoração. Você já está pensando no culto. Não precisa ninguém te chamar de fora quando falta 3, 4 minutos para começar o culto. Chegar atrasado, nem sonhar. Porque eu quero adorar.
Quando a gente cantou aquela música, Senhor, eu não vim aqui atrás de bênção, eu falei, Deus, é isso. Vamos lá. Vamos cantar mais um pouquinho essa música. Cadê o pessoal do louvor? Cadê o baixista, o baterista? Vem cá, rapidinho. Feche os seus olhos. Levante o tabernáculo. Quanto tempo você não fala em línguas na hora da adoração? Quanto tempo você não chora? Quanto tempo você não se ajoelha? Oh Espírito Santo, nós queremos levantar o tabernáculo de Davi nessa igreja. Nós levantamos o tabernáculo de Davi em nossos corações. Nós levantamos o tabernáculo de Davi nas nossas casas, Senhor. Oh, meu amado. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Mais do que tu pode. Você pode fechar os seus olhos, mesmo que você não conheça a letra, não tem problema. Contemple Jesus no trono dele. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Fale para ele nessa noite: Deus, eu levanto o tabernáculo de Davi no meu coração. A partir de hoje, Deus, eu quero ser um adorador. Por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Fala: Senhor, o meu tabernáculo, o tabernáculo de Davi, está levantado na minha vida, na minha casa. Oh, e a Bíblia diz que quando nós levantamos a adoração, o tabernáculo é levantado. E quando o tabernáculo é levantado, a promessa de Amós 9,13 se cumpre. Está chegando o tempo que o trigo será colhido mais rápido do que você poderá plantar, e as uvas serão derramadas sobre a sua vida mais rápido do que o vinho poderá ser feito. Em nome de Jesus, recebe essa palavra nessa noite. Oh, aleluia! Eu creio que Deus vai fazer isso na Koinonia. Eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida. Você vai ficar impressionado com o que Deus irá fazer. É engraçado, amado. É engraçado que quando Davi levou a arca para o ministério dele, para a vida dele, eu não me recordo aqui da cidade, os levitas armaram a arca lá em outro lugar, a tenda. Lá tinha tudo. Lá tinha o holocausto, lá tinha a bacia de bronze, lá tinha a tenda, e eles ficavam lá. Só que lá não tinha a arca. Davi não tinha o lugar do holocausto, Davi não tinha a bacia de bronze, mas Davi tinha a arca, que era a presença de Deus. Às vezes nós adoramos, nós temos tudo, temos o melhor som, temos as melhores iluminações, mas não tem um coração adorador. Sabe, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes nesses dias. Então, a cada célula que você for, a cada manhã que você tiver, a cada momento, restaure esse tabernáculo na sua vida. E eu declaro que você não vai conseguir acompanhar, amado. Muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, e você não vai ter controle dessas coisas, sabe? Mas eu creio que esse de
desses meses agora, daqui para frente, vai ser um tempo de muito louvor e adoração aqui nessa igreja. Vai ser um tempo de muitos testemunhos. Vai ser um tempo de restauração da igreja. Sabe por quê? Porque o nosso foco está na arca. O nosso foco está na pessoa de Jesus Cristo. Será um tempo de restituição. Será um tempo de restauração em nossas vidas. Amém, amado? Sabe, nesses tempos, eu creio que o Senhor vai encurtar as distâncias. O Senhor vai encurtar as distâncias da sua vida. O que antes demorava muito tempo para dar um fruto, eu profetizo que vai acontecer mais rápido do que você imagina. Talvez você não saiba, né? Mas muitas pessoas estão sonhando que isso aconteça ainda, mas elas nem saibam, mas já foi inventado. Você sabia que já foi inventado o teletransporte, irmão? Sabia? Não? Você entra aqui, sai lá em outro lugar? Vocês não sabiam? Quem não sabia, levanta a mão. Irmão, vocês estão atrasados. Eu que sou lá da roça sei disso. A Bíblia diz que o teletransporte já foi inventado há muito tempo. Isso vai acontecer na sua vida. Ah, pastor, mas isso vai acontecer no arrebatamento, né, pastor? Também. Quando o Senhor vir buscar os vencedores, no abrir e fechar de olhos, nós vamos ser arrebatados. Mas já aconteceu, em Atos capítulo 8. Conta a história de Filipe, o evangelista. Depois você lê lá na sua casa. Filipe, ele não era apóstolo, ele era um evangelista. E ele estava em Samaria, e Samaria estava acontecendo um grande mover de Deus. E a Bíblia diz que os paralíticos e os coxos estavam sendo curados, porque evangelista, ele sempre vem acompanhado de dons de cura. E Filipe, ele tinha especialidade nessa área de paralíticos e coxos. Eles eram curados e estava se convertendo muita gente. Imagina, Filipe, evangelista na cidade, ganhando vida pra caramba, paralítico, coxo, todo mundo sendo curado, evangelista ali ganhando vida. Mas aconteceu algo interessante. Sabe, o anjo veio a Filipe, lá em Atos capítulo 8, verso 26, coloca para mim aqui Atos 8, 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, e se acha deserto. E se levantou e foi. Uau. O cara está em Samaria bombando, ganhando vida pra caramba, curando os enfermos. Aí aparece um anjo para ele e fala assim: ei, levanta-te, dispõe-te, vai para o deserto. Vai para o deserto. Sabe, amados, se nós queremos aceleração de Deus, além do tabernáculo de Davi, nós vamos precisar seguir as direções do Espírito Santo. Escute, algumas vezes, quando nós damos os primeiros passos daquilo que o Senhor disse para nós fazermos, nós somos tentados a pensar que aquela direção não vai estar nos levando ao cumprimento dos nossos sonhos. Quando a gente começa a caminhar, parece que não é o caminho certo. Sabe, quando você começa a subir a escada de espiral, você está realmente ficando num nível mais alto, mas no mesmo lugar que Deus tem para você. Deus começa a te levar, mas você permanece no mesmo lugar. As direções de Deus, algumas vezes, parece que não nos leva ao lugar que nós sonhamos. As direções de Deus, às vezes, parece que não é isso que a gente quer até dar uma ajuda. Senhor, não é assim, Senhor. Mas simplesmente obedeça. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: simplesmente obedeça. Filipe obedeceu. Ele estava num movimento ali de cura, de muitos milagres, e o anjo falou assim: sai daqui, dispõe, vai para lá, para o deserto.
E ele foi para aquele lugar. E a história lá em Atos, se você ler, diz que quando ele estava naquele lugar, começou a passar uma carruagem. Nessa carruagem tinha um etíope, que era o encarregado dos tesouros da rainha. E ele tinha ido para Jerusalém adorar. E ele estava voltando para casa, e ele estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53. E o Espírito falou para Filipe: vá até ele. E ele então foi até aquele etíope, e ele perguntou assim: você entende o que você está lendo? E a história diz que ele falou assim: não tem ninguém para me explicar. Então Filipe vai ali, explica Jesus para ele, né? E ele ouve. Ele estava em Samaria, num avivamento. Ele vai para o deserto. Deixa eu te falar nessa noite, você que quer uma aceleração das bênçãos de Deus para a sua vida, prepare-se para ouvir as instruções que o Espírito vai te dar. E são instruções simples. Simples. Talvez você está pensando que Deus vai falar assim: 6, 35, 77, 83, 95. Joga nesses números. Mas Deus às vezes vai falar para você assim: vai lá na casa do Wallace. Vai lá na casa do Paulo. Disponha-te em obedecer, porque isso vai acelerar o tempo da sua vida, mano. O Senhor vai te mandar fazer coisas simples. Senhor, eu estou aqui em Samaria, estou ganhando vida pra caramba, estou curando enfermo. Eu saio daqui e venho para o deserto para falar para um homem. Sabe, Deus vai te levar a fazer coisas simples, irmão, que às vezes a gente despreza. Por quê, pastor? Porque a aceleração, ela é do Senhor, ela não é nossa. Não precisa ficar apressado por coisa alguma. Você só precisa se concentrar na escada espiral, um passo de cada vez. Quando você vai lendo a história de Atos capítulo 8, lá em seguida, verso 30 e 31, Filipe explica Jesus para aquele homem. Verso 36 e 37, ele entende. Verso 36 e 37, coloca para mim: e ele se converteu, e seguindo eles o caminho, fora chegando a um certo lugar onde havia água, e disse ao eunuco: eis aqui água, que impede de ser batizado. Uau! O cara tinha acabado de aceitar Jesus. Nas nossas igrejas hoje, não na Koinonia, para o cara ser batizado, ele tem que passar numa classe de doutrina de 1 ano. O cara tinha acabado de aceitar Jesus. Ele falou: eu aceito. Ele falou: o que me impede, né, de ser batizado? E Filipe responde no verso 37, né? Filipe respondeu: é lícito? Você crê em Jesus de todo o coração? Eu creio. E respondendo ele, disse: eu creio em Jesus de todo o coração, que ele é o Filho de Deus. Aí o outro versículo na frente fala que eles viram água, eles pararam, e Filipe fez o batismo dele. Fala assim: uau! E aí o verso 39, olha o que acontece no verso 39. Verso 39, lá do Atos 8, 39, isso. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor teletransportou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Deus tem um teletransporte para a sua vida. Deus tem lugares para te levar, se você obedecer as instruções mais simples que Ele te der. Deus vai te levar a acelerar a sua vida. Deus acelera a vida de Filipe ali naquele lugar, amém? Todos nós queremos o miraculoso, todos nós queremos o sobrenatural, mas algumas vezes nós pensamos assim: ah, Deus,
eu estou cansado de andar, o Senhor podia me fazer correr, eu estou cansado de andar, Senhor, eu queria ser teletransportado. Sabe, Filipe nem pediu isso, Filipe só obedeceu, um passo de cada vez. Como é que é esse negócio aí? Como é que é? Tabernáculo de quê? De Davi? É? Tem que restaurar? Então eu vou restaurar. O negócio é adorar, então agora eu vou ser o mais fominha dessa igreja. Sentava lá no último lugar, tem nada contra não, tá? Mas agora eu vou sentar aqui na frente. Eu vou ajoelhar aqui. Eu fico vendo aquela mulher lavando os pés de Jesus com lágrima. Tenta, irmão. Eu fico pensando, será que uma torneira que ela fez assim, né? Não é muita lágrima para você lavar os pés de uma pessoa. Sabe o que é isso? Adoração. Coração, ela sabia de onde ela tinha vindo, ela sabia o que Jesus tinha feito na vida dela. Irmão, você sabe de onde você veio, você sabe o que Jesus fez na sua vida, você sabe onde você estaria hoje se Jesus não tivesse entrado na sua vida. Se você lembrar disso cada domingo, você vai ter motivo para adorar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você vai ter motivos para adorar daquilo que Jesus fez por você. Como é que é esse negócio? Tem que obedecer um passo de cada vez. É restaurar o tabernáculo de Davi, então vamos restaurar. Como é que é? Obedecer as coisas simples. Chamar o pastor Leandro para ir lá em casa? Então vou chamar. Sabe, Deus acelerou o tempo, Deus encurtou a jornada de Filipe, e eu profetizo que Ele vai fazer isso nos nossos dias também, amado. Amém? Ele vai encurtar aquilo que parecia longo. Filipe nem sabia que ele ia encontrar o eunuco, ele apenas obedeceu. Quando Deus chamou Abraão, Deus não deu instruções detalhadas para Abraão, dizendo assim: olha, presta atenção, vai lá, vai na rua direita, faz isso, faz aquilo, né, que eu vou fazer você assim. Não, nada disso. Ele chamou Abraão e falou assim: vai. Aonde? Vai. Quando ele chegou lá, Deus deu outras instruções para ele. Um passo de cada vez. Fala assim comigo: um passo de cada vez. Pastor, não estou entendendo. Quem disse que você precisa entender? Você só precisa crer. O seu pai está cuidando de você. Um passo de cada vez. 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 Uau! O que o Senhor fez no meu casamento, o que o Senhor fez no meu ministério, um passo de cada vez. Se o Senhor contar a história toda para você, você desiste, meu filho. O Senhor não conta a história toda. Vou te dar um marido, você vai casar. Se Ele falar como é que é esse marido, você não casa. Vou te dar uma esposa, você vai casar. Se Ele te contar como que é essa esposa, irmão, você não casa. Mas um passo de cada vez. Eu não falo isso para as irmãs aqui, só tem irmãs abençoadas. As adolescentes, as jovens então, já treinadas. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Sabe o que a gente precisa, amado? A gente precisa aprender a discernir as profecias. João, eu acho que é João 2,19. Se não for, eu conto a história. É esse aí mesmo. Jesus estava diante do templo de Salomão, lá da época dele. E a galera toda atrás dele, querendo matar ele, aquela confusão toda. Ele diz assim, Jesus respondeu, e o pessoal tudo adora, tudo achando aquilo, né, a coisa mais linda do mundo.
mostrando aquilo. Jesus falou: destrói isso aí, em 3 dias eu reconstruo tudo, Coloca para mim os outros versículos. E disseram os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu em 3 dias vai levantar? Ele, porém, estava se referindo ao seu corpo. É engraçado, que Jesus estava falando do corpo deles, mas os outros estavam falando do templo de pedra. Mas sabe o que eu acho interessante? Jesus não, pode ler lá, Jesus não parou para explicar para eles. Jesus não falou: cabeção, não estou falando isso aqui, eu estou falando do meu corpo. Jesus não perdeu tempo para explicar para eles nada. Quando as pessoas têm apenas entendimento natural, elas não conseguem, entender as coisas do Espírito. Nós estamos falando aqui em ano do favor de Deus. Nós estamos falando aqui de aceleração da bênção. Quem só tem entendimento natural, pastor doido, está falando isso de quê? Acelerar o quê? O ano vai ter 30 dias no mês de todo jeito. É isso aqui que eu ganho por mês, é isso aqui que eu gasto. Como que vai ser acelerado? Jesus não perdeu tempo para explicar. Nós não vamos perder tempo para explicar, porque aqueles que têm conhecimento natural só entendem as coisas naturais, mas aqueles que têm conhecimento espiritual recebem as coisas espirituais de Deus para a sua vida. Nós não vamos ficar aqui perdendo tempo para explicar para quem não entende as coisas do Espírito. Até os discípulos não entenderam nada. Eles só foram entender isso depois que Jesus ressuscitou. Deixa eu te falar, meu amado, nesses dias você precisa receber luz de Deus para entender o favor de Deus. Nesses dias você precisa receber a luz de Deus para entender sobre a graça de Deus, para que as coisas de Amós 9,13 possam ser aceleradas na sua vida. Esse é um tempo que você tem que botar o joelho no chão e falar: Senhor, me dá sabedoria, me dá luz, me dá revelação. O que é isso que a igreja está vendo? O que é isso que o pastor está vendo? Eu também quero ver. Não vai ter um curso aqui de aceleração de técnicas. Procure, amado, discernir aonde o Senhor vai acelerar a sua vida nesses dias. Creia nessa promessa de aceleração. Mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça inapropriado, mesmo que pareça improvável, mesmo que você olhe para a sua vida, não tem como. Mesmo que nesses últimos dias você tenha experimentado retrocesso na sua vida, mesmo que depois de domingo, quando você ouviu uma palavra, não mudou nada, parece até que piorou. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente em nossas vidas. Nós precisamos deliberadamente nos apropriar dela. Você precisa desesperadamente ter revelação que você é justiça de Deus. A bênção estão sobre os justos. Nós ficamos aqui quase 2 anos pregando sobre justiça de Deus, sobre Cristo. Ele tomou o nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justo, você é filho de Deus. Enquanto você não tiver a revelação, enquanto você não tiver a graça, o entendimento que você é justiça de Deus, você não vai poder ter uma aceleração na sua vida. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ative a sua fé, que o Senhor vai cumprir na sua vida. Simplesmente creia que você é justiça de Deus. Acorde todos os dias de manhã, mas não fique igual um papagaio falando: eu sou justiça de Deus, eu sou justiça. Não, creia. Creia que Jesus tomou o teu lugar no Calvário. Creia que Jesus tomou o teu lugar para que você fosse feito filho de Deus, justiça de Deus. Porque a fé é o acelerador das coisas do Espírito. Sabe, um momento do favor, um momento só, vai mudar toda a sua história.
Basta um momento do favor de Deus, sabe, para mudar toda a nossa história. Na química, existem substâncias que são chamadas de catalisadores, as quais fazem com que a reação química seja acelerada. Talvez a mais conhecida entre nós, aquela massa plástica que você compra, aí o camarada vai lá, pega aquele potinho, bota um pouquinho lá num lugar, num piso, aí pega um catalisador, pinga umas gotinhas naquela massa, mexe, e aquilo dá uma reação de aceleração. Como diz os pedreiros gambiarreiros, isso vira pedra. Isso vai dar certo, irmão? Isso vira pedra. O Senhor vai colocar catalisadores na sua vida, amém, amado? Oh, meu amado, pode ser às vezes a gente fica aqui pensando assim, igual eu fui ali fora e olhei aquele multidão de carro assim, falei, Deus, o que o Senhor vai usar para alcançar essas pessoas com o Evangelho da graça? Deus, nós não temos recurso, nós não temos programa na televisão, nós não temos programa no rádio, ninguém conhece a gente, eu tenho 840 seguidores. Nem o pessoal da minha igreja me segue. É verdade. O que o Senhor vai fazer? Nós não estamos falando de ter uma igreja, porque nós estamos falando de quanto mais pessoas conhecer o Evangelho da Graça, mais alegria vai estar no coração delas, como está no seu agora. Mais casamentos, mais famílias, mais pessoas vão poder adorar Jesus. Porque você só adora Jesus quando você entende a graça. Enquanto você não entender a graça, você não adora Jesus, você só faz uma troca com Jesus. Ele me salvou, então eu adoro Ele. Quando você entende a graça, sabe, você fica cheio de graça, você fica bobo, sabe? O Espírito falou assim: eu posso pegar uma pessoa só que se converteu aí, porque eu não aguento mais esses métodos, irmãos. Você fala comigo, vamos fazer encontro com Deus, chega a me dar arrepio. Vamos fazer uma conferência, chega a me dar calafrio. Ah, porque a igreja que cresce é a igreja em células. Eu sou assim, eu pego uma pessoa só e eu uso ela para encher o que eu quiser. Às vezes você que está aqui sentado, a graça vai fazer algo tão grande no seu coração, Deus vai acelerar, o favor vai ser no seu coração tão grande, que aonde você for, você vai ser um catalisador, você vai adiantar processo na vida de muitas pessoas, você vai influenciar muitas pessoas, e através de você, centenas e centenas e centenas de pessoas, fala, eu recebo, irão conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Oh, Deus vai usar pessoas. Um toque do favor de Deus vale mais do que uma vida inteira de trabalho. Um toque da presença de Deus, um toque do favor de Deus, apenas um telefonema que você receber, um encontro por acaso no shopping, conhecer a pessoa certa, vai te levar a outros níveis. Escute no que eu vou te falar aqui agora. Eu não estou te orientando a entrar no favor de Deus. Não pense que eu estou aqui tentando fazer isso. Eu não estou te orientando a entrar no favor de Deus, e sim a permanecer.
permanecer no favor nele, porque você já é filho, e como filho, você já tem o favor do Pai na sua vida, aleluia. Eu não estou aqui criando algo novo para você, não. Eu não estou aqui inventando algo novo. Olha, irmão, você vai entrar no favor de Deus. Não! Eu só estou aqui para jogar gasolina no fogo, para você saber que você já tem esse favor na sua vida. Você é filho. Portanto, se prepare para o que Deus vai fazer, amém? Creia do que está prestes a acontecer, prestes a fazer algo incomum na sua vida. E quando acontecer, meu amado, ninguém vai poder explicar, você não vai poder ter crédito nisso, porque você vai entender que é um favor de Deus, aleluia. Vamos mais um pouquinho do tabernáculo de Davi? Não acabou não, mas vamos adorar mais um pouquinho. Envolto em tua presença, te amo, Jesus. Começa a contemplar o que Deus vai fazer. Começa a sonhar, meu amado. Em meio à tua santidade, aleluia. Aqui quero ficar. Oh, Jesus, nós te adoramos. Não vim atrás de bênção. Te adoramos, Senhor. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Aleluia. Só quero a ti. Aleluia. Escute, quando Davi derrotou Golias, ele foi colocado repentinamente em outro nível. Foi uma aceleração ou não foi uma aceleração? Quem era Davi? Meu filho, vem cá, fala, pai. Davi, vai lá na guerra, seus irmãos estão lutando, leva comida para eles e me traz notícias. 15, 16 anos. Davi chega lá. Como é que é? Você já conhece a história, né? Quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? O cara foi levar comida, voltou casado com a filha do rei. O cara tinha que pagar imposto, não pagava mais imposto. Sabe, amado, algumas vezes Deus vai abrir portas para você. Você vai conhecer alguém, você vai receber um telefonema, sei lá o que vai acontecer, e Deus vai abrir portas para você. Mas outras vezes Deus permite que o inimigo, mas outras vezes Deus vai usar o inimigo. Mas não se preocupe, o inimigo, ele é apenas o trampolim para a sua vida. Apenas obedeça. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Abriu a porta, entra, que bênção. O inimigo se levantou, Deus está colocando uma oportunidade para te levantar. Não murmure, não reclame. Sabe, você talvez pode pensar que está ficando para trás. Eu já pensei isso muitas vezes. Eu falei, Deus, eu agradeço muito o Senhor por tudo, mas para mim já deu. Para mim já deu, né? Tantos anos. E às vezes a gente fica achando que a gente está ficando para trás, que já está tarde demais para realizar alguns sonhos. Saiba que Deus pode em um momento só, amado, adiantar e te colocar anos adiante. Sabe, é nessa promessa que eu estou firmado. Sabe, creia, amado, declare, use a sua fé. O diabo talvez ele tenha dito para você que já passou muito tempo, mas não aceite isso.
A gente vai para a história de José. José, 13 anos ali naquela cadeia ali, em segundo plano, totalmente negligenciado, totalmente maltratado, sabe, enfrentando muitas noites solitárias. Você lê a história de José, mas em momento nenhum você vê José ficando amargo. Você não vê José precisando fazer cura da alma. O cara ficou sozinho. Eu tenho certeza que ele lembrava da família dele. Ele lembrava da túnica que o pai dele tinha dado para ele, sabe, dentro de uma cadeia. Mas ele não ficou amargo com isso, ele não ficou rancoroso com isso. Irmãos, não está nem aqui, mas se ainda é possível, se isso ainda está na sua vida, você precisa liberar perdão para alguém. Carrega essas coisas não, porque feriram você, porque magoaram você. Seja maior do que essas coisas. Isso trava a sua vida. José não ficou amargo, mas o que ele fez? Ele continuou esperando no Senhor. Até que certo dia, Faraó teve um sonho e ninguém podia interpretar, e falaram: tem um tal de José, chama lá. E José, ele sai, ele fica em pé diante do Faraó, o homem mais poderoso da terra. E a Bíblia diz que José interpreta o sonho do Faraó. A Bíblia diz que o Faraó ficou tão impressionado que ele fez de José o primeiro ministro, somente abaixo dele. Agora imagina a história, imagina a cena, essa história: José, vem cá, o Faraó quer falar com você. José se arruma, vai lá. Eu imagino que até falar o sonho ali, tudo, aquela história deve ter dado 1 hora mais ou menos, né? Eu imagino que quando José sai da cadeia, né, sai da cadeia, eles levam José como escravo, cheio de guardas armados do lado dele, cheio de pessoas, sabe, escoltando, né, ele. E José entra, depois de 1 hora, ele sai como primeiro-ministro, rodeado de assessores, rodeado de secretários, sabe, a bênção acelerada na vida dele. Irmão, você não pode imaginar o que Deus pode fazer em 1 hora. Talvez você tenha passado anos de sofrimento, talvez você tenha passado um tempo de negligência, anos sem ver nada acontecendo de sobrenatural na sua vida, mas eu declaro que em apenas 1 hora, você pode sair livre da prisão como José, e ter os seus sonhos realizados, em nome de Jesus. E você deve perguntar assim: pastor, como que isso pode acontecer na minha vida, pastor? Esse discurso do Senhor é muito legal, mas como que isso pode acontecer na minha vida? Sabe como? O favor de Deus pode fazer, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E eu declaro isso sobre essa igreja, eu declaro isso sobre as nossas vidas, amado. Quando Deus sopra nas suas vidas, as portas das sobrenaturais se abrem. Talvez, amado, você se sinta assim como estivesse dentro de um poço, mas deixa eu te falar nessa noite, não desanime. O tempo da aceleração está chegando. Eu queria te convidar você para ficar de pé. O tempo da aceleração está chegando em nossas vidas. Ouça o que eu vou te falar nessa noite. Esse é o seu destino final. Aceleração, favor de Deus. Fala assim: esse é o meu destino final. Quanto mais oposição, amado, quanto mais o inimigo te puxar para trás, quanto mais o inimigo te puxar para trás, mais longe o Senhor vai te lançar. Como um arco e uma flecha, o inimigo pensa que ele está atrasando a sua vida, o inimigo pensa que ele está retardando a sua vida. Eu estou matando sonhos, eu estou impedindo o ministério, eu estou fazendo não sei o que, eu estou fazendo não sei o que lá, eu estou atrapalhando. Quanto ele faz, mais o Senhor vai te lançar para frente. Oh, em nome de Jesus, recebe isso na sua vida, meu amado.
que ele não percebe é que ele está preparando você para o disparo, para o alvo mais longe do que você jamais imaginou na sua vida. Sabe, eu termino essa palavra nessa noite. Estamos no tempo do favor de Deus. Estamos no tempo da aceleração de Deus. As promessas de Amós, capítulo 9, verso 13, elas se cumprem quando nós reerguemos o tabernáculo caído de Davi. É tempo de louvor, é tempo de adorar, é tempo de chorar, de quebrar o coração, é tempo de crer, é tempo de confiar, é tempo de dar um passo de cada vez, é tempo de acreditar que Deus está fazendo coisas grandes, é tempo de ser usado por Deus de uma forma sobrenatural, é tempo de discernir as coisas do Espírito. Não tente entender, não tente compreender com a sua mente, não tente perceber como que vai ser, não tente saber o que Deus vai usar, não. Assim como ele fez com Filipe, ele tirou Filipe e ele teletransportou Filipe. Apenas obedeça o que Deus tem para a sua vida, como ele fez com José. Como ele fez com José, ele vai fazer nas nossas vidas. Enquanto eu estou falando, eu estou profetizando já em sua vida, meu amado. Eu estou declarando um tempo de crescimento sobre você, um tempo de entendimento, não só financeiro, um tempo de entendimento espiritual, de crescimento sobrenatural, um tempo de amadurecimento, de revelação da graça, de revelação da justiça, de revelação do amor de Deus, um tempo de casamentos abençoados, um tempo de filhos abençoados, um tempo de crescimento financeiro. Oh, recebe nessa noite, recebe nessa noite. Oh, Carabassuri anda, Carabassuri canta. Oh Deus, nós recebemos, ó Deus, E nada nós recebemos a tua palavra. nada além de ti, só quero a ti. Oh, levante o tabernáculo de Davi, levante o tabernáculo de Davi. Nada além de ti, só quero a ti e nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais. Só o Senhor que nós desejamos, é só o Senhor que nós queremos. Tu és completo para nós, Senhor, Tu és completo para nós. Tudo que nós necessitamos vem de Ti, Pai. Nada mais, Oh, Jesus. e nada mais, nada além de ti, e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Restaura, Senhor. Restaura o tabernáculo de Davi no nosso meio. Restaura o tabernáculo de Davi no nosso meio, Senhor. das riquezas, o saber e o conhecer de Deus.
Fale em línguas, amado. Adore em línguas essa noite. Quanto tempo você não adora o Senhor em línguas? O seu dom não sumiu, está aí com você. Com profundas riquezas. Oh, seja cheio do Espírito nessa noite. Saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos, e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, e não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, Não há nada sobre os filhos de que Deus. fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. Oh, recebe isso Na nessa voz noite. daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura. Senhor, nós recebemos o poder da graça. Tudo para os que nele creem, e não há ferrolho. Declare isso. Não há oposições contra as nossas vidas. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem acudirá? Acusações contra os filhos de E Deus. não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele creem. As crianças que estão chegando vão adorando também. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim. Esse é o tempo de restaurar o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, a adoração não tem nada a ver com temperamento. Ah, pastor, eu não levanto a mão porque é meu temperamento, eu não sou. Tem nada a ver. Adoração não é temperamento. Adoração é coração grato. Levanta a mão o sanguíneo, levanta a mão o fleumático, levanta a mão o melancólico, levanta a mão o calórico. Calórico não, o colérico. Se dentro de você está explodindo alegria, adoração, você adora, você bota para fora o que está cheio dentro de você. Mas não tem pressa não, Deus vai começar a fazer esse mover. Nós vamos acabar com o culto aqui jogando as cadeiras para o alto, irmão. Meu sonho é o dia que não vai ter mais cadeira. Esse é o meu sonho, culto sem cadeira. Toda doença vai ser restaurada em nome de Jesus.
Quando você tiver a revelação da graça de Deus, os cansados, irmãos, cansados, nós vamos botar uma sala lá em cima, porque aqueles que vão restaurar o tabernáculo de Davi não tem cansaço. Vai passar 1 hora, 2 horas aqui adorando a Deus, você vai ter vontade de sair, porque os que esperam no Senhor são como águia que renova as suas forças e sobe, voa. Você precisa ter revelação da justiça de Deus. Quando você tiver revelação que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, porque o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ah, pastor, quer dizer então que eu não peco mais? Peca. Você precisa entender isso, peca. O texto diz assim, eu já estou terminando, porque nós não estamos mais debaixo da lei, do tabernáculo de Moisés, nós estamos debaixo da graça, tabernáculo de Davi. E o pecado não tem mais domínio sobre vós. Pastor, então quer dizer que eu não peco mais? Peca. Olha aqui para mim a revelação para você. Quando você entende que você é a justiça de Deus, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando você entende que você é a justiça de Deus, cada dia você peca menos e menos e menos e menos. Porque o pecado não tem domínio sobre vós, porque você entendeu que você é a justiça. Cada dia você peca menos, menos e menos. Vai ter dias que você vai falar assim: caramba, hoje eu não pequei. Só que a balança vai para o outro lado. Presta atenção. Quando você entende que você é a justiça de Deus, porque as coisas estão no lado espirituais. Quando você entende que você é a justiça de Deus, que houve uma troca, cada dia, fala assim comigo, você peca menos. Quando você entende que você é a justiça de Deus, e o pecado não tem domínio sobre vós, cada dia você peca. Quando você entende que você é a justiça de Deus, e que você peca menos, menos e menos, e você então, o pecado não tem mais domínio sobre vós, e agora você é a justiça de Deus, cada dia você é mais abençoado, 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 e abençoado, e abençoado.